Tem dias em que a gente acorda com o peso no coração. Parece que tudo está fora do lugar. A gente se esforça, planeja, tenta acertar, mas o resultado não vem. E essa frustração vem, muitas vezes, porque a gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, sem consultar a Deus, sem alinhar os nossos planos ao propósito dele. Bom dia, queridos ouvintes. Espero encontrá-los bem hoje, nessa manhã maravilhosa. Eu sou a Ana. Eu sou o João. E exatamente isso, João. E é por isso que hoje nós vamos mergulhar no capítulo 21 de Provérbios, um capítulo que fala diretamente ao coração de quem quer viver com sabedoria, retidão e confiança no Senhor. Esse capítulo vai nos mostrar que Deus está no controle de tudo, até dos nossos pensamentos e intenções, e que mais vale fazer o que é justo e reto do que qualquer sacrifício exterior. Vamos juntos descobrir o que Provérbios 21 tem a nos ensinar? Então vamos fazer a leitura completa de Provérbios 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar, e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando o oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. É incrível como Provérbios 21 começa com uma verdade que nos lembra o quanto Deus é soberano. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Versículo 1. Na época em que esse provérbio foi escrito, o rei tinha poder absoluto. O que ele decidia, ninguém contestava. Mas aqui, o texto nos lembra que nem mesmo os reis estão fora do domínio de Deus. Isso nos dá descanso. Deus está no controle dos reis, dos governantes, das nações e da nossa vida também. E isso também corrige um erro comum que a gente comete.
Achar que por termos autoridade, seja no lar, no trabalho, no ministério, estamos agindo sempre certo. O versículo 2 já responde isso. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. A gente pode até se enganar e até enganar os outros, mas Deus vê lá dentro. Ele julga a raiz e não só o fruto. Ele olha para o coração. Isso muda tudo, João. Muda como a gente ora, como a gente vive. Sim, e é por isso que o versículo 3 é tão impactante. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Lá em Oséias 6,6, Deus já dizia: quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus quer um coração justo, íntegro, porque os sacrifícios podem ser vazios, podem ser só religiosidade, mas viver com justiça, isso é adoração verdadeira. E é aí que entra a raiz do pecado, o orgulho. O versículo 4 diz: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. João, quantas decisões erradas nascem do orgulho, né? A pessoa se acha autossuficiente, não ouve conselhos, vive de aparência. Isso leva à queda. O orgulho fecha os ouvidos para Deus. E olha que contraste. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Versículo 5. A pressa é inimiga da sabedoria. Quantas vezes a gente quer o agora, o já, e acaba colhendo escassez? A sabedoria bíblica nos ensina a plantar com paciência, a pensar no longo prazo. Isso vale para a vida financeira, emocional, espiritual. E ainda tem o versículo 6, que dá um alerta forte. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Quantas pessoas vendem a alma por dinheiro, enganando, mentindo, burlando regras? Só que essa riqueza não sustenta, ela vira uma armadilha. O dinheiro que vem sem honra se torna maldição. O versículo 7 completa: os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O mal que se planta, volta. O ciclo do pecado é autodestrutivo. E o versículo 8 confirma isso. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Agora, Ana, os versículos 9 e 19 parecem até engraçados, mas trazem uma verdade profunda sobre relacionamentos. É melhor morar no fundo do quintal ou no deserto do que com uma mulher briguenta. Claro que isso vale para os dois gêneros, né? Tá falando sobre o ambiente do lar. Quando há briga, murmuração constante e falta de paz, o lar deixa de ser refúgio e vira prisão. Deus quer que o nosso lar seja um ambiente de descanso e não de guerra. E o versículo 13 me atravessa o coração. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Isso é sério, João. Tem gente que vive como se o mundo fosse só dela. Fecha os olhos para o sofrimento do outro. Mas Deus é o Deus dos pobres, dos oprimidos. Quem ignora o necessitado está cavando um silêncio espiritual para si mesmo. Tem também o versículo 15, que diz: quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. A justiça revela o coração. Quem anda na luz ama a verdade, mas quem vive no engano teme ser exposto. Essa é uma forma de examinar a nós mesmos. Como reagimos diante da justiça? E o 16 traz um alerta eterno. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Aqui não é só uma morte física, mas espiritual. Se afastar da sabedoria de Deus é caminhar para o abismo. Por isso precisamos do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O versículo 20 também é muito atual. O homem insensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Vivemos numa cultura de consumo, de aparências, mas a Bíblia nos ensina prudência, guardar, planejar, viver com propósito. Não é sobre ser rico, é sobre ser sábio. E o 21 fecha essa sequência com uma promessa linda. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Quem planta retidão, colhe vida. Deus honra os que o honram. E para terminar, o 30 e 31 são o grande selo dessa sabedoria.
A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. E os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Ou seja, faça a sua parte, planeje, se prepare, mas nunca esqueça, a vitória vem do alto. É Ele quem dá o livramento, a provisão, a resposta. É um chamado à humildade e confiança, a dependência total do Senhor. Esse capítulo é um espelho, mostra quem somos e nos convida a ser transformados. Depois de tudo isso, uma coisa fica muito clara. Provérbios 21 não é apenas um capítulo sobre sabedoria, é um espelho da nossa alma. Ele nos mostra que não basta fazer o bem por fora. Deus está olhando para dentro. Ele quer justiça nas ações, mas também sinceridade nas intenções. Sim, Ana, e mais do que isso, Ele quer que a gente viva de forma coerente, que o que falamos no domingo se traduz em ações na segunda, que sejamos prudentes nas palavras, justos nos negócios, sensíveis aos necessitados e dependentes dele acima de tudo. É um chamado a desacelerar, a refletir. Tenho andado com pressa e sem direção? Tenho vivido para agradar a mim mesmo ou para agradar a Deus? Tenho julgado pelas aparências ou pedido que o Senhor sonde o meu coração? É hora de abrir o coração e dizer: Deus, me molda, me corrige, me transforma. Porque mais do que sacrifícios, Ele quer o nosso coração rendido. Então, se você sentiu essa palavra falar com você, seja para alinhar seus caminhos, abandonar o orgulho, buscar sabedoria ou simplesmente se entregar mais ao Senhor, Agora é a hora. Vamos juntos em oração. Feche os olhos, abra o coração e se entregue por completo. Deixa Deus te renovar agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos neste domingo de manhã. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque acordamos, respiramos e temos a chance de recomeçar. Obrigado pela nossa família, mesmo com falhas, é presente teu. Obrigado pelo nosso trabalho, pelos alimentos que temos, pelos amigos, pelas lutas que nos ensinam. E acima de tudo, obrigado por nunca desistir da gente. Mesmo quando falhamos, quando nos afastamos, o Senhor permanece fiel. Hoje, após essa palavra em Provérbios 21, nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti. Senhor, sonda o nosso coração. Revela em nós tudo o que precisa ser mudado. Tira o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Arranca toda a pressa que nos faz tropeçar. Nos ensina a confiar mais em Ti do que nas nossas próprias forças. Que a gente não dependa de aparência, nem de religião vazia, mas viva com justiça e retidão, como diz a Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, achamos que estamos certos, quando na verdade estamos longe da Tua vontade? Quantas vezes o buscamos vitórias, mas esquecemos de Te buscar primeiro? Quantas vezes sacrificamos coisas para impressionar os outros, mas não Te entregamos o que realmente importa, o nosso coração quebrantado? Pai, tem misericórdia. Toca agora aqueles que estão cansados, esgotados, sem direção. Pessoas que choraram essa semana em silêncio. Pessoas que estão tentando manter a fé, mas sentem que não aguentam mais. Alcança, Senhor, o coração daquele que perdeu o emprego, que está com as contas atrasadas, que não sabe como vai alimentar os filhos. Visita aquele que está enfrentando uma enfermidade, ou que tem alguém querido no hospital. Toca o coração de quem sente um vazio, uma dor inexplicável, uma angústia na alma. Espírito Santo, consola. Enche com Tua paz. Restaura o ânimo. Levanta os abatidos. Nos dá sabedoria para viver como o Senhor espera, com paciência, prudência, generosidade. Nos ensina a ouvir o grito dos necessitados, a usar os nossos recursos para abençoar e a ter um coração livre do amor ao dinheiro. Nos guia para sermos pessoas que somam, que edificam, que refletem a Tua justiça neste mundo. Senhor, nós entregamos a Ti todos os nossos planos, sonhos, medos e batalhas. Faz a Tua vontade em nossa vida.
Que possamos lembrar todos os dias que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não queremos confiar na nossa inteligência, nos nossos recursos ou na força do nosso braço. Queremos depender de Ti em cada detalhe, em cada passo, em cada decisão. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está ouvindo essa oração. Obrigado porque, mesmo quando gritamos do fundo do poço, a Tua mão nos alcança. Obrigado porque ainda há esperança, ainda há cura, ainda há restauração, ainda há propósito. Que este domingo seja marcado pela Tua presença, que algo mude dentro de nós, que a transformação comece agora, no íntimo, e que a nossa semana seja guiada pelo Teu Espírito, iluminada pela Tua Palavra, sustentada pela Tua graça. Oramos assim, com fé, com humildade e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Que presença maravilhosa! Como é bom poder começar o domingo assim, entregando tudo nas mãos de Deus e deixando que a palavra nos transforme de dentro para fora. É isso, Ana. Hoje aprendemos que Deus não se impressiona com aparências. Ele quer o nosso coração sincero. Quer justiça nas atitudes, sensibilidade com o próximo e uma vida que reflita a sabedoria do alto. E se essa palavra falou com você, se te confrontou, te levantou ou até te fez chorar, não guarde isso só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando neste domingo. E claro, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas mensagens e comenta aqui embaixo o que mais te tocou nesse capítulo. A gente ama ler os testemunhos e orar com vocês. Que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. E lembre-se, a vitória vem do Senhor, sempre. Um beijo e até amanhã. Um abraço e até amanhã.